Vamos falar hoje sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Eu te pergunto, você é guiado pelo Espírito Santo? Então, nós vamos falar como ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos ver o que a Bíblia mostra sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. E sabemos que qual é o princípio de tudo? Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, nos deu o Espírito Santo, o Consolador, para habitar entre nós. Então, eu nunca canso de dizer, né, o que é a Bíblia, é essa carta de amor de Deus para nós. Sabemos que ela é histórica, ela é a palavra de Deus, ela é alimento. Está escrito, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa escritura também é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, redarguir, instruir, corrigir em justiça. Então vamos a ela e ver o que Deus é nosso Pai, nós já vimos isso anteriormente, vimos que nossa identidade é de filho de Deus, e agora vamos ver que como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos começar? O que é o Espírito Santo de Deus? Então vamos lá. Em João 4:24 está escrito: Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, tem uma parte de espírito em nós. Eu sempre, né, falo que nós somos o espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Então, vamos ver mais sobre esse espírito hoje. João também, no capítulo 14, versos 16 a 18, continua a dizer: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então é o Pai falando, né? É Jesus falando que está rogando ao Pai. E quem é que o recebe? Quem é que é filho? É aquele que o considera como pai. E ele está falando: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso está dizendo a respeito do Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu no dia de Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo para habitar para sempre conosco. Também em João, um pouco mais à frente, está explicando. Aquele Consolador, qual? O que é o Espírito Santo, que o Pai vai enviar através da morte e ressurreição de Jesus. Esse Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha, essa é uma promessa extraordinária. Se você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus vem recriar o seu espírito e faz morar em você. E é esse Espírito que vai nos ensinar todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto o Senhor tem dito. Agora, um detalhe, para lembrar, você tem que ter visto um dia, né? Então, a gente tem que se expor à palavra. E aí, continuando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mais à frente, no capítulo 15, versos também 26 e 27, diz assim: mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, aqui é o seguinte: é impossível a gente não falar de Jesus. Aqui está explicando, né? Porque quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós, é o Espírito Santo que testifica, né, de Deus, de Jesus. E a gente também vai testificar, porque a gente recebeu o Espírito Santo de Deus. Então é algo muito, muito maravilhoso. Então, como eu acabei de dizer, a gente nasce de novo quando aceita Jesus. E aceitou Jesus, se torna em filhos de Deus.
Então, vamos recordar aqui 2 versículos, João 3, 5 e 6. Aqui é Jesus conversando com Nicodemos, explicando que é necessário nascer de novo. E ele sem entender, mas como assim? Minha mãe já morreu, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Então, nesse diálogo, eu separei 2 versos aqui, o 5 e o 6. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água é o batismo, e do Espírito é receber Jesus, e o Espírito Santo faz morada em nosso espírito. O 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós lemos lá no primeiro verso que Deus é Espírito e nós somos nascidos de Deus, então também nós somos um ser espiritual. E há o Espírito Santo de Deus e o Espírito do homem. Lembra que eu falei que o Espírito Santo recria o nosso espírito? Por quê? Porque todos nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. O que é esse espírito nosso? É o sopro de vida de Deus. É aquilo que você para de pensar, para de fazer qualquer coisa, para de sentir qualquer coisa, você ainda existe. Essa é a parte de Deus em você. É o espírito da criação. Mas quando você aceita Jesus, esse espírito é substituído pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que Paulo fala aos Romanos 8,16. Diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus que vem morar em nós, substitui o nosso, recria, né, o nosso espírito e testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque a gente era um ser espiritual, continua um ser espiritual, mas proveniente agora do Espírito Santo de Deus. E o homem? A gente viu, né, que Deus é espírito, né? E agora Paulo também falando aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que aqui está dizendo? Gente, isso é uma revelação. Os séculos passados não tinha essa revelação. Tinha no tempo de Jesus, né? Porque eles foram testemunhas oculares por algum tempo depois, mas essa revelação foi perdida. Durante muitos séculos, o homem acreditava que alma e espírito era a mesma coisa, traduzia pela mesma coisa, mas não é. Aqui, Paulo falou lá, né? Mas esse ensino ficou perdido aí durante séculos. E a partir do avivamento do início do século passado é que voltou a se ter o entendimento que alma e espírito são coisas diferentes. Então, aqui está falando, o vosso espírito, alma e corpo são 3 coisas separadas. O espírito é a parte de Deus em nós. O espírito recriado quando você aceita Jesus, aí você tem o Espírito Santo de Deus. A sua alma é a sede das emoções, as suas decisões, sua vontade e seus pensamentos. Então, o que é o espírito do homem? Em Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Então, há um homem interior que aqui na Bíblia nós podemos ver e talvez trocar a palavra por espírito interior, homem interior. Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios 4,16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Ou seja, a gente vai envelhecendo, o corpo vai, né, vai se corrompendo, mas o interior, né, o nosso eu verdadeiro, o nosso espírito, ele se renova de dia em dia. Mas como assim se renova? Está escrito que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está pronto em potencial, é o Espírito Santo de Deus, mas como é que ele vai se manifestar aqui?
através do nosso espírito, através da nossa vida, das nossas ações, atitudes, pensamentos, através de tudo. Então, primeira carta de Pedro 3,4 também fala: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, ele está falando desse homem interior. Então, existe a voz, né, do Espírito no nosso interior. É disso que Paulo e Pedro estão falando. E agora nós vamos ver. Então, a gente viu que Deus é Espírito, nós também somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. E em Romanos 8,14, Paulo vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí, né, vamos pensar sobre isso. A gente é filho de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Mas se nós não manifestarmos a graça de Deus, a vida de Deus, através de nós mesmos, vamos dizer, é como se você tem o potencial de ser, mas não exerceu, né, aquilo que Deus planejou para você, que é viver na terra como testificando dele, vivendo e fazendo a vontade dele. Então, ele diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, são filhos, nós já vimos em outra palavra, porque Deus nos amou primeiro. Deus se abaixou, enviou o seu único filho, o unigênito, para se tornar o primogênito, o primeiro de muitos, nós somos os outros. Então, o Senhor quer que nós sejamos guiados. Não é apenas para a gente falar, eu tenho o Espírito Santo de Deus e pronto. E o que é ser guiado? É ser orientado, direcionado, dirigido, levado, inspirado, conduzido. Então, é para a gente ter o Espírito Santo e viver como tendo o Espírito Santo. Como assim? É você fazer aquilo que Jesus faria. Como diz o Douglas Gonçalves, é você ser uma cópia de Jesus, ou buscar ser uma cópia de Jesus. Porque você tem condições para isso. O Senhor te deu os recursos para isso. Mas vai depender de você. Vai depender da sua vontade, dos seus pensamentos, das suas emoções. Por isso, muitas vezes, a gente fala, a gente precisa de cura das emoções, a gente precisa, né, de cuidar do nosso corpo, porque se a gente não cuidar, a gente nem vai conseguir fazer as coisas que são necessárias fazer e cuidar da nossa alma sem emoção tóxica, sem os pensamentos ruins, negativos. Então, Deus, ele te deixou o Espírito Santo de Deus. E o que você vai fazer com isso? Então, esse é o motivo aqui principal da nossa reflexão de hoje. E nós vamos voltar um pouquinho aqui, repetindo outros versículos, que fala da questão do espírito, alma e corpo, para ficar bem claro que essas partes em nós, que não é a mesma coisa, alma e espírito. Em Paulo, lá na carta de Hebreus 4,12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha, nesse verso tem tudo, podemos dizer assim, porque ele está falando da alma e do espírito, e da alma ele já fala, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, muitas vezes, coração está falando de emoção, de sentimento. Então, a palavra de Deus, ela é apta, ela é viva e eficaz para nos transformar.
Então, é algo assim muito forte. E Tiago, no capítulo 1, 21, fala: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Uai, eu achava que alma e espírito é a mesma coisa, como que agora está falando salvar a vossa alma? A gente, quando aceitou Jesus, já não foi salvo? É o nosso espírito que foi salvo, a nossa alma, a nossa emoção, vontade, os nossos pensamentos, a nossa mente. Então, ela tem um caminho. Quando você nasce de novo, está escrito, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. É o que? Em espírito você tem o Espírito Santo de Deus. Mas na sua alma e no seu corpo. Se você era careca, continua careca. Se você era gordo, baixo, pequeno, seja lá como for sua aparência, você vai continuar. E a sua alma? Aqui está falando que ela precisa ser salva. Salva como? Viver uma vida que vale a pena aqui. Através de quê? Através de conhecer a palavra de Deus, porque é ela que é viva e eficaz. É ela que discerne os pensamentos, os propósitos, as intenções do coração. E essa palavra implantada em nós, que é poderosa para salvar a nossa alma. Então, a gente tem o Espírito Santo de Deus, mas precisamos tratar da nossa alma. E como que a gente faz isso? Aí, aqui tá, tipo assim, né, a resposta. Como é que eu faço? Aí, Romanos 12, versos 1 e 2, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Então, essa parte do corpo é para ser subjugada, ela tem que ser sacrificada. É o oposto do que o mundo está falando, que você tem que viver pelo... Ah, não, é pelo que você quiser, porque seu corpo sentir, porque você sentir. Mas isso não está bem de acordo com a palavra. Aliás, é o contrário da palavra. Aqui está falando para você apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Racional fala de mente, de entendimento, de pensamento. Você toma essa decisão. Não existe nada automático. O Espírito Santo é instalado em nós, sim, quando a gente aceita Jesus, mas a partir daí não tem um passo automático mais. É você que vai buscar a salvação da sua alma. É claro que a do Espírito está pronto, mas como fala, o seu galardão será pequeno, você salvou a alma, não vai morrer, né? O seu Espírito, você vai para a salvação, mas e aí? O que você fez da sua vida? O que você produziu? Você testificou, testemunhou de Jesus? Você levou a palavra para os outros? O que se diz da grande comissão, né? Que fala que levai a palavra até os confins da terra. Essa é uma comissão que Deus nos deu. Então, às vezes, você está aí bem tranquila, eu estou na minha, está tudo bem. Mas o Senhor quer mais de você. Por quê? Porque você pode, Ele quer te desafiar. Então, aqui, Paulo está falando, você vai apresentar o seu corpo em sacrifício. Através do quê? Do culto racional, do seu entendimento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, com seus pensamentos, e não só os pensamentos, se você pensa uma coisa, mas você sente outra, o que você vai fazer vai depender das suas emoções também. Então, Paulo está falando para não conformar, porque nesse século presente, tudo que importa é as emoções. A gente, como eu costumo dizer, eu, myself and I, né? É só para cada um se preocupar consigo mesmo. Não importa o outro, não importa o outro, importa é você. Se você está se sentindo bem, faça o que o seu coração mandar, faça o que você está sentindo. Mas não é isso que a Bíblia fala. Então,
Paulo também fala: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, até esse processo de salvação da alma, como está escrito, é um processo, é conquistado dia a dia. Paulo está falando aqui, ó, eu, dia por dia, eu não quero ser desqualificado. Então eu tenho que estar sempre o quê? Garrado com Jesus, garrado com a palavra de Deus. Então a gente já viu, nós somos, né? Deus é espírito, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Nós somos um espírito, todo ser humano foi criado por Deus, ele tem o sopro da vida de Deus. Aqueles que creem em Jesus, como está escrito lá na Escritura, nós vimos algumas partes do Evangelho de João, né? Nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Então, você tem o Espírito Santo de Deus no seu espírito. Então, como que você pode ser guiado? Então, pelo testemunho no íntimo. A gente se comunica pela parte espiritual. Então, é como aquele testemunho é um freio, uma luz vermelha, um sinal de parada, ele vem do seu espírito. Ah, mas como é que eu vou saber? Porque você vai estar agarrado com Jesus, agarrado com a palavra de Deus. Olha só em Ezequiel 36, 26, 27, diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Então, Deus permite, né? Ele trocou o seu coração de pedra por um coração de carne. Então, é possível você seguir e ouvir a voz do seu espírito. Então, o primeiro jeito de ser guiado é aquele testemunho no íntimo. O segundo é uma voz tranquila e suave no seu interior também. Mas qual a diferença de íntimo e de interior? É porque é mais assim, vem lá de dentro do espírito, e o outro passa pela sua consciência. Em Romanos 9:1 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, nós temos consciência dos nossos erros, dos nossos pecados. Nem todos, porque também está escrito, né? Quem é o homem que conhece tudo que errou? Mas aí, na medida que você se agarra com Jesus, que você entra em intimidade com ele, ele vai te mostrar. Porque você vai estar orando e falando: me mostra os meus pecados ocultos, como Davi falou. Então, nós vimos aqui, né? Um testemunho no íntimo é uma coisa que vem lá de dentro do seu espírito, é um freio, né? Como voltando aqui à primeira coisa, a luz vermelha, vem do seu espírito. Não vou passar por esse caminho aqui, não. Eu vou levar uma roupa extra. Eu lembro quando as crianças eram pequenas, né? A gente tinha assim, vinha aquilo, leva mais uma roupa extra. E aí o menino vomitava e você precisava daquela roupa, né? Então é alguma coisa assim, que você sente no seu interior, é um testemunho no íntimo, e é o Espírito Santo mesmo que mostra, através do seu espírito. E esse outro que é uma vozinha tranquila e suave, é a sua própria consciência, que aqui Paulo está falando, que ele tem testemunhado, né, no Espírito Santo a própria consciência dela. Então a consciência, ela é um sinal e a gente pode usar a consciência. E a terceira maneira mais comum da gente ser guiado pelo Espírito de Deus é a voz do Espírito Santo que habita em nós. Olha só, Paulo também lá em 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A gente já leu alguns versículos antes, esse é mais um para reforçar. Então, o Espírito de Deus habita em nós. Então, a voz do Espírito Santo de Deus que fala, ela é um pouco mais forte do que aquela da sua consciência.
Em 2 Coríntios 6,16 também está escrito que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, você tem essas 3 maneiras mais comuns de ser guiado pelo Espírito Santo. Aquele testemunho no íntimo, a voz da consciência, aquela voz mansa e suave, e a própria voz do Espírito Santo. Essas são as mais comuns. É lógico que existem visões, sonhos, profecias, coisas espetaculares, mas essas não acontecem todos os dias. Mas e como que eu sei que eu vou discernir qual é a voz do meu espírito do que é a voz do chifrudo? Porque tem um versículo que fala, no mundo tereis muitas vozes, mas todas elas, cada uma tem um sentido. Como que você vai saber? Pela meditação na palavra de Deus, pela prática da palavra de Deus, por dar o primeiro lugar à palavra de Deus e por obedecer à voz do seu espírito. Estas são as formas que você vai ser guiado, seja por que sinal for, seja no seu interior, na sua consciência, a voz do Espírito Santo mesmo falando com você, sinais e prodígios e maravilhas. Mas como que você vai saber que é isso? Pela intimidade com o Espírito Santo de Deus. E Deus e a sua palavra e o Espírito Santo são um. Eles concordam, não discordam. Então, é dessa maneira que você vai ser guiado pelo Espírito Santo. É se envolvendo com a palavra de Deus, é colocando ela em primeiro lugar, é meditando, não só lendo, mas meditando, parando, pensando, né? Expondo-se diante de Deus, porque o Espírito Santo mora em nós, mas a gente dá voz a ele, a gente fala, Espírito Santo, me socorre, me ajuda aí. E é assim, ele é uma pessoa. Então, a gente pode pedir esse socorro, e nem às vezes socorro, porque pode parecer que é só na hora da necessidade, de alguma coisa grande. Não, é em cada detalhe da sua vida. O Espírito Santo pode servir. A Valnice falava para comprar um sapato, né? Você vê como que é difícil fazer uma compra, né? Você tem que sair de casa, você tem que escolher uma coisa, ela tem que ficar bem em você, você tem que poder pagar, tem que ter o dinheiro, tem que ficar bem, você tem que, às vezes, passar em vários lugares, então é super custoso comprar. Mas você pode, através do Espírito Santo, pedir a ele te direciona numa loja, num lugar que já tem um preço legal. Então, para todos os detalhes da sua vida, você pode recorrer ao Espírito Santo de Deus. E 1 de João 3,21 fala assim, amados, se o coração não vos acusar, temos confiança diante de Deus. Mas como assim? Como é que eu tenho confiança? Porque você conheceu, porque você está meditando na palavra, porque você pratica a palavra, porque você dá o primeiro lugar à palavra e porque você obedece à voz do Espírito. Porque fazendo estas coisas, você vai discernir que é a voz do Espírito Santo de Deus que está falando com você. E aí você não vai ser enganado. E 1 João, capítulo 3, verso 9, diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai se expor à palavra, e aí você vai saber, você não vai viver pecando. Você vai conseguir fazer aquilo que Jesus deseja que você faça. Porque qual que é o grande mandamento? Se amares ao Senhor acima de todas as coisas e ao seu próximo, você vai ter cumprido todos os mandamentos. Então, você é filho de Deus. Aquele que aceitou Jesus, você vai querer ser guiado pelo Espírito Santo? Vai prestar mais atenção nisso? Então, intensifique a meditação da palavra de Deus, a prática da palavra. Por quê? Porque você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Então, você não vive pecando. E outra, assim, um alerta, né? Não sai atrás de profecias, não busque vozes, visões. Busque a palavra de Deus e a intimidade com o Espírito Santo. E para aqueles que creem, né?
No batismo no Espírito Santo, com um outro momento, através da oração em línguas, é outra maneira muito forte de você edificar a si mesmo orando em línguas. Nós somos um espírito, né? Possuímos uma alma, que é a sede das nossas emoções, nossas vontades, nossos pensamentos, que é a nossa mente. Habitamos um corpo. E Deus é espírito. Então, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós. Mas o nosso espírito continua lá, porque é o sopro de vida de Deus. Então, como que você vai ser guiado? Da forma mais comum. Desse testemunho no íntimo. Né? Essa luz vermelha, esse sinal de parada, ele vem do seu espírito. Através da consciência. Então, aquela voz tranquila e suave no seu interior. E a sua consciência é uma consciência tenra, nova. Ela não é cauterizada. Por quê? Porque você está se expondo à palavra de Deus. Porque muitos cauterizam a própria mente, porque não quer nem saber de Deus, nem da palavra de Deus. E a voz do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo fala em nós. Então, é a reflexão que eu queria deixar para vocês essa semana. E aí? E você que não conhece o Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, como Deus pessoal, você pode orar agora e pedir a Jesus para entrar em seu coração, para recriar o seu espírito, como nós lemos em Ezequiel, tirar o coração de pedra e pôr o coração de carne. Você pode orar agora, crendo, né, que Jesus vai entrar no seu coração, recriar o seu espírito, e através do Espírito Santo de Deus, que é o seu ajudador, você vai se achegar a ele e vai ser orientado, guiado, dirigido, acompanhado por ele. E se você acabou de decidir para Jesus agora, ou você já tinha feito esse voto e quiser se aprofundar na palavra, eu te convido para fazer um estudo bíblico do descobrimento. Pode escrever para mim, meu e-mail é carminha47@gmail.com e vamos combinar o dia, a hora e local de como fazer. Deus abençoe a todos vocês, tenham uma ótima semana e em nome de Jesus, o Messias de Israel, que vocês possam prosseguir essa semana em intimidade com o Senhor, meditando na palavra, lendo a palavra, orando, colocando a palavra em primeiro lugar, orando em línguas, se você é batizado no Espírito Santo, se não, nasceu de novo, o Espírito Santo vai comunicar com o seu espírito também. Então, em nome de Jesus, e você que ainda não fez a opção por Jesus, faça agora, não deixe passar essa oportunidade. Que o Senhor te abençoe, seja uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém.